Momento. Eu aproveito, então, todo esse momento ao vivo que acontece agora aqui ao longo do nosso 3 em 1 para conversar também com o Marcos Vinícius de Freitas, especialista em relações internacionais. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender rapidamente assim, mais uma vez. E eu gostaria de saber a sua avaliação sobre esse ponto que foi trazido pelo Fábio Piperno no fim da fala dele, dessa ser uma tentativa de Benjamin Netanyahu de alterar a maneira como as forças políticas e as pessoas atuam hoje no poder do Irã. Bem-vindo, professor. Prazer conversar com você sempre, Evandro. Veja só, o Piperno está certo na análise, porque o que nós vemos é que desde 1999, Netanyahu acredita que para que Israel se consolide e para criar uma nova ordem ali mundial a partir daquele centro, né, uma nova ordem regional, Israel teria de estar ao centro e com isso precisaria combater todos os seus inimigos numa série incontáveis de guerra que incluía justamente Síria, Líbano, o Sudão, né, que tinha um problema enorme ali, o Iêmen e um dos países com certeza era o Irã. O Irã, o último deles, o mais importante e o principal inimigo, só que o governo de Netanyahu, e Netanyahu sempre entendeu que não poderia fazer isso agindo sozinho. Ele precisava da ajuda dos Estados Unidos e tentou, ao longo de muito tempo, trazer vários presidentes norte-americanos no sentido de lutar contra o Irã e de se fazer uma guerra com o Irã. E toda vez que Netanyahu encontrava a resistência por parte de um presidente dos Estados Unidos, ele parava, né, naquele momento. Mas, com essa perspectiva, ele realmente criou, por exemplo, no caso do Barack Obama, uma certa relação até muito complicada, justamente pelo fato de que Barack Obama prosseguiu com a negociação e queria encontrar um momento de paz ali com o Irã. Então, agora o que nós víamos nesse processo todo é que o Irã caminhava num processo de negociação de paz, só que Netanyahu não queria que isso acontecesse, até porque houve aí, no ano passado, uma aproximação entre Irã e Arábia Saudita, mediada pela China, que foi muito importante, e isso fez com que também a dinâmica da região começasse a mudar um pouco. Mas, como o Piperno disse, Netanyahu enfrenta problemas domésticos, ele tem ali problemas de corrupção, o governo acusado de corrupção, e nesse processo histórico aí o que a gente viu é que ele conseguiu criar um mecanismo de continuar no poder e fazer com que a população se voltasse para ele. Agora, o resultado é o seguinte, não é? Se nós pensarmos naquilo que ele prometeu nas ações contra o Hamas, de fato nós não vimos aí uma eliminação do Hamas. Vimos sim aí uma situação complicada que colocou o Estado de Israel, diante de um genocídio. E não sei o que estou falando, é a própria França, Reino Unido, o Papa anterior dizia isso, e transformou aí Israel, que tinha ali um direito, um lugar de fala na questão de genocídio, fez com que isso se perdesse. E agora, o que nós víamos, e recentemente até os jornais estavam dizendo isso, o Estado de Israel e o governo Netanyahu estava perdendo apoio internacional com relação àquilo que se passa em Gaza. E é por essa razão, diante da possibilidade de um acordo com o Irã, com o fato de a comunidade internacional estar aí atuando, obviamente ele recorreu a Donald Trump, que lhe deu a facilidade para poder atuar nesse processo todo. Então, nós vemos aí que ele age por instinto de sobrevivência política e, com certeza, utiliza esta guerra e utiliza o Irã como uma plataforma para novamente reunir e conseguir o poder que ele precisa, porque o que nós víamos é que, neste sentido, segundo as informações que a gente tem, a população israelense está completamente unida quando o inimigo se trata do Irã. Então, ele manipula isso muito bem politicamente, porque sabe que, eventualmente, pode perder aí os seus direitos políticos e também o risco. Não podemos esquecer aqui que existe uma ordem de prisão internacional pelo Tribunal Penal Internacional contra o próprio Netanyahu.
Agora, professor, eu queria que o senhor trouxesse também um pouco do que o senhor enxerga hoje de apoios ou não de China e de Rússia nesse conflito todo. Como esses países se posicionarão em mais essa escalada no teu ponto de vista? Então, a China já deixou muito claro, lembra, vamos voltar aqui na história, o Estado de Israel foi um dos primeiros que reconheceu a China, não é? Agora, na questão da Palestina, os chineses são muito claros no seu posicionamento. A perspectiva chinesa é que você tem que ter ali 2 estados, como foi estabelecido no momento em que foi criado o Estado de Israel. Então, esta é a ideia que os chineses entendem que deve prevalecer e entendem também que você tem aí, no caso de Israel, uma potência ocupante de território que não é seu, na questão ali da invasão de territórios palestinos. E como a China passou por um tempo de ocupação estrangeira, existe aí uma solidariedade com relação ao povo palestino em razão do fato de uma ocupação ilegal que não diminui de tamanho, mas que se amplia constantemente. Então, aqui está muito claro que a China vai adotar aí uma postura de mais pró-Palestina, mais pró-criação do Estado palestino, mais de acordo com aquilo que foi estabelecido pela regra das Nações Unidas. Agora, a Rússia tem ali interesses diferentes com relação ao próprio Irã, tem um relacionamento importante com o Irã, mas não podemos esquecer também que no círculo de poder do próprio Vladimir Putin você tem inúmeros oligarcas que são de origem israelense, são de origem judaica e que sempre encontraram também na Rússia uma possibilidade ali de apoio econômico ao próprio Estado de Israel. Então a Rússia tem aí uma postura um tanto complicada quando a gente analisa assim na forma definitiva de agir. Mas, obviamente, como Israel é um aliado de primeira hora dos Estados Unidos, claro que Putin terá aí reticências com relação àquilo que vai fazer quanto ao Estado de Israel. Agora, eu só queria fazer um comentário, Evandro, importante. No caso das Nações Unidas, né, que a gente vê toda essa discussão, é que a impossibilidade é que você tem as Nações Unidas de alguma forma amarrada justamente por uma estrutura de poder que se estabeleceu em 1945 e não foi alterado para refletir a nova ordem mundial, os novos países e toda a alteração que a gente observou dentro do sistema internacional. E é por essa razão que as Nações Unidas se veem aí muitas vezes enfraquecidas com relação àquilo que podem fazer e aquilo que podem alcançar. Mas tem um orçamento diminuto. O orçamento das Nações Unidas é menor que o orçamento do Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York. Então você começa a notar que a gente coloca muita missão em cima sem dar o devido anteparo econômico, político nesse processo todo. E é por essa razão que às vezes a gente acha que está falhando, mas hoje, inclusive em sala de aula, viu, Evandro, eu comentei com os alunos, por incrível que pareça, embora nós tenhamos essa loucura deste século que nós estamos passando, a grande questão é justamente o aspecto nuclear. Mas o mundo, há 100 anos atrás, era muito mais inseguro do que o que nós vivemos hoje nesse processo todo. Então, tinha mais guerras, muito mais colapsos políticos e econômicos. Então, de alguma forma, as Nações Unidas conseguiram aí ter um resultado positivo. Ô, Alangani, você também mencionava há pouco que você entende que esse ataque de Israel ao Irã tem a ver também com uma tentativa de mudança de regime, né? Total. Até porque ia ter uma reunião agora, vai ter uma reunião domingo, nem sei se ainda faz sentido essa reunião, né? Inclusive até o Trump disse que o Irã deveria participar dessa reunião, justamente para avançar nos acordos de energia nuclear. O que eu vejo que Benjamin Netanyahu utilizou de uma janela de oportunidade aí, e ele usa o motivo de, olha, é um ataque preventivo contra armas de destruição em massa, armas nucleares, mas o real motivo, e concordo absolutamente com o professor Marcos Vinícius e com o Fábio Piperno, de que o real motivo, Evandro, é a mudança de regime. Tanto é que há a morte das lideranças no Irã. Então, Benjamin Netanyahu tenta mudar o regime
com a morte dessas pessoas. Agora, resta saber, primeiro, morrendo essas pessoas, de fato, você vai conseguir mudar o regime? E outra questão importante, uma vez que, mesmo que você consiga mudar o regime, eu sou muito cético em relação a isso, será um regime pró-Israel que vai trazer tranquilidade e paz para Israel? Não me parece até que o efeito é contrário. Professor, como é que você avalia também essas questões relacionadas à maneira como os Estados Unidos se posicionam até aqui? Nós sabemos que Donald Trump já recebeu informações que esse ataque aconteceria e os Estados Unidos se colocam à disposição para interceptar também possíveis ataques que aconteçam agora do Irã. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, depois desse ataque conduzido pelo Irã, diz: mais mísseis, mais ataques estão a caminho. Como é que os Estados Unidos vão ficando no meio dessa história a partir dessa escalada, no seu ponto de vista? Resta saber o quanto de munição que os americanos têm, né? Porque o que nós vimos, e isso é verdade, né? Na questão da guerra da Ucrânia, você há de lembrar que uma das grandes discussões é que os Estados Unidos estavam sem capacidade de produzir munição, não é? Então, é um elemento preocupante que ficou ali no aspecto da guerra da Ucrânia. E, obviamente, que eu assisti o discurso do primeiro-ministro Netanyahu e eu me lembrei ali que ele parecia o George Bush falando depois do 11 de setembro, dizendo que precisava ir contra o Iraque em razão das armas de destruição em massa, o que se comprovou como uma grande mentira, como até mesmo o secretário, na ocasião, Colin Powell, foi nas Nações Unidas, mostrou fotos e evidências de que o Iraque estava produzindo ali armas de destruição em massa e se comprovou numa grande fraude internacional. Agora, na questão do Irã, e é importante enfatizar, Evandro, a própria Agência Internacional de Energia Atômica já esteve, o Irã é sem dúvida o país mais escrutinizado pela Agência Internacional de Energia Atômica e todos os especialistas têm falado que não notaram no Irã esta situação de desenvolvimento de armas nucleares. Professor, isso é importante de enfatizar. Rapidamente, professor, eu só vou te interromper porque o pessoal da rádio agora está conosco. Bem-vindos vocês que nos ouvem. Nós estamos acompanhando a escalada da tensão no Oriente Médio com ataques que foram feitos por Israel e agora também que são conduzidos pelo Irã contra Israel. E nesse momento a gente conversa com o professor Marcos Vinícius, que está trazendo todo esse contexto que envolve esse novo momento dessa guerra que começou lá atrás entre Israel e Hamas e que agora vai se estendendo por outras partes daquela região. Pode continuar, professor. Peço perdão, mas a gente precisava aí trazer todo o público para pertinho da gente. Não, tranquilo. Então, como eu dizia, né, os próprios inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica disseram que o Irã não tem esta capacidade de criação de bombas nucleares. Mas vamos voltar aqui no ponto que o Gani falou e que você mencionou com relação à troca de regime. Se nós observarmos todos os momentos em que os Estados Unidos fizeram esse tipo de atuação, e na América Latina nós vimos isso com uma frequência enorme, mas recentemente, se nós pensarmos no caso da Líbia com Muammar Gaddafi, no caso do Iraque com Saddam Hussein, naquela divisão que foi feita no Sudão de dois países, se nós pensarmos em toda a consequência que teve depois da Primavera Árabe, que logo se transformou no inverno, e se nós olharmos todas as tentativas que foram feitas com influência dos Estados Unidos e do Ocidente na troca de regime, o dia seguinte se comprovou um tremendo erro e um problema que piorou toda a situação. Nós temos hoje em dia o Talibã de volta no Afeganistão, temos uma Líbia dividida em 3 países, em 3 estados praticamente falidos, temos o Sudão que vive numa guerra civil, temos toda uma situação complexa. Então, esta dinâmica que talvez os ingleses fizeram de querer dividir o Oriente Médio em países pequenos para que não jamais pudessem ter capacidade militar, isso passa a se repetir e uma troca de regime. Não estou dizendo que aquilo que existe no Irã é o ideal, mas uma troca de regime sempre nos leva à pergunta: o que vai ser o dia seguinte e qual é o objetivo? É de fato reconstruir o Irã
ou simplesmente fazer uma política de dividir para conquistá-lo ou impedir que o Irã se desenvolva mais. Então, são questões complexas quando você olha para isso, e o grande problema é que a posição dos Estados Unidos tem sido sempre esta reprodução daquilo que os britânicos fizeram ao longo da história, que é dividir para conquistar, dividir para governar, e é isso que você observa em todo este processo. Agora, quando você observa também esta questão de troca de regime, da maneira como tem sido feita nos últimos anos, obviamente que alguns países que têm regimes políticos mais fortes vão optar pela questão nuclear até mesmo como forma de proteção. É o caso, por exemplo, que aconteceu na Coreia do Norte. Então, a grande pergunta é se aqui quem nasceu primeiro, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O país busca ter a questão da proteção nuclear porque se sente ameaçado, ou se sente ameaçado e aí vai atrás da questão nuclear. E tem um aspecto também econômico aqui que a gente sempre deixa de considerar. Num país como o Irã, em que você não tem a mesma capacidade hidrelétrica ou de geração de energia, é claro que a energia nuclear é uma opção, porque o que eles fazem é queimar petróleo para gerar energia. E nenhum país que produz petróleo quer utilizar o barril de petróleo justamente para a produção de energia, quando pode fazer isso de uma maneira mais barata. Isso qualquer economista também pode afirmar, e eu tenho certeza que o Gani pode dar um exemplo melhor do que eu nesse sentido, né? Ninguém vai, se você pode obter energia nuclear mais barata do que o barril do petróleo, obviamente que você prefere vender o barril do petróleo. Então, existe uma série de coisas por trás desta situação, mas obviamente que o Estado de Israel tem o direito à existência. O grande problema da região é sempre este fato de negarem a Israel a possibilidade de existir como país. Professor, eu quero trazer mais informações que chegam aqui para a gente, inclusive uma fala de Benjamin Netanyahu convocando os iranianos a se rebelarem contra o regime, bem no estilo daquilo que nós estávamos discutindo aqui. Quais são as palavras de Benjamin Netanyahu num vídeo enviado aos iranianos? Chegou o momento de o povo iraniano se unir em torno de sua bandeira e de seu legado histórico, defendendo sua liberdade frente ao regime maligno e opressor. Num outro momento, Benjamin Netanyahu também traz uma outra informação sobre esses ataques que devem continuar, nas palavras do próprio primeiro-ministro. Ele menciona: nas últimas 24 horas, eliminamos comandantes militares de alto escalão, cientistas nucleares de alto escalão, a instalação de enriquecimento de urânio mais significativa do regime islâmico e grande parte de seu arsenal de mísseis balísticos. Mas está a caminho. O regime não sabe o que o atingiu ou o que o atingirá. Nunca esteve tão fraco, é o que traz o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nessas manifestações. Fala, Gustavo Segré. Bom, primeiro um abraço para o professor Marcos Vinícius. Quando nós vemos essa opção, estávamos discutindo aqui no 3 em 1, precisamente, que seria uma opção provocada por Netanyahu para buscar essa mudança do regime. Me parece que aqueles que estão na dirigência mais alta do Irã devem sentir um pouco de desconforto quando eles observam que nos últimos poucos meses, grande maioria desses dirigentes que foram colocados aí nessa posição foram eliminados, não estão mais. Então eu imagino quem está na linha sucessória dizendo: peraí, está faltando um, se matam mais um, tenho que ir eu e serei provavelmente o próximo. Isso pode afetar de alguma forma essa condição de força do regime iraniano daqui para o futuro? Professor, ouviu? Temos o professor, eu acho que a comunicação do professor travou, daqui a pouco a gente vai conectar com ele, Segré, e você contextualiza novamente. Claro. Mas eu quero, enquanto isso, então, falar também com o Fábio Piperno. Piperno, você trouxe o debate sobre a mudança do regime. E agora a gente vê novas mensagens de Netanyahu sobre a maneira como ele imagina, ou que ele crê que os iranianos deveriam se rebelar contra Teherã. Que movimento que você enxerga nesse sentido? Veja, a gente não pode imaginar que esse seja um movimento moralista, por exemplo, né? do tipo, como tinha lá, e depois o Marcos Vinícius pode até explicar para a gente, mas lá atrás, mais de um século atrás, o presidente Wilson, por exemplo, dos Estados Unidos,
ele norteava sua política externa exatamente por supostamente exportar padrões moralistas mais nobres, né? Enfim, por exemplo, exportar o conceito de democracia, né? De participação popular, enfim. No caso de Netanyahu, o que está em jogo não é isso. O que está em jogo é exatamente um projeto de hegemonia regional. E a partir do momento em que ele consolida essa hegemonia regional, ele também se fortalece mais no fronte interno, na política doméstica, que, como o Marcos muito bem explicou, é exatamente uma trincheira na qual ele tem muita dificuldade hoje. Veja, a gente já aqui no 3 em 1 discutiu várias vezes as mudanças à força que ele tenta implantar, por exemplo, no poder judiciário de Israel. Ele também enfrenta denúncias por corrupção. Ele é hoje um líder impopular. Os israelenses, eles apoiam Netanyahu enquanto o país estiver nesse estado de guerra. Mas, de qualquer forma, a partir do momento em que a paz for estabelecida, é óbvio que ele se enfraquece. Então, hoje, ele é um senhor da guerra. Ele é o líder de Israel em tempos de guerra. E essa teia de apoios, ela não se trata de apoios incondicionais. Alguém citou, por exemplo, o caso da França. Macron disse hoje que devemos nos esforçar para que Israel seja preservado, não seja atingido, devemos nos responsabilizar pela defesa de Israel. Tudo isso é verdade, ele disse isso. Só que era o mesmo Macron que no mês passado, também criticava e acusava Israel de ter uma política genocida em relação a Gaza. Então, veja, não é que Netanyahu consegue apoios e aliados incondicionais. Nesse confronto com o Irã, sim, ele consegue atrair aí uma série de aliados, mas que não são, de forma alguma, aliados incondicionais para as outras batalhas, inclusive as políticas que ele enfrenta. Piperno, professor, eu queria te ouvir sobre essa manifestação do Piperno de aliados que não são tão aliados assim. E tem uma coisa também que eu acrescentaria ao que o Piperno disse, né? A França, o Reino Unido, as lideranças que você tem na França e no Reino Unido não são as melhores comparado àquilo que você já teve no passado, não é? Então, e não podemos esquecer também que no próprio caso da Líbia, o Sarkozy mudou de uma hora para outra porque havia acusação de que o regime líbio estava financiando a campanha dele e ele justamente toma ali uma atuação justamente para tentar reverter a questão de imagem. Então, esses apoios de liderança têm muito a ver com o momento político e, obviamente, que os países europeus, grande parte deles, a única exceção é a França, também não tem plena soberania, até porque, como uma grande parte deles tem a presença militar norte-americana nos seus territórios, isso com certeza inibe a soberania desses países com relação à tomada de decisões. É só a gente observar o quanto a Europa muitas vezes se opõe, mas quando os norte-americanos batem o pé, os europeus vão atrás em fila e marcham justamente porque entendem que não tem a liberdade, não tem a plena soberania e também não tem a capacidade de se defender. É só observar, não é, a situação até humilhante para a Europa na questão do Zelensky, os europeus dizendo que querem proteger a Ucrânia, mas que não tem a capacidade de fazê-lo sem que os Estados Unidos estejam participando efetivamente. Então, Netanyahu, no contexto internacional, isso é muito variável, mas o que nós notamos, no entanto, é que existe um consenso dentro das Nações Unidas de que o Estado da Palestina deve existir. O único país que impõe isso, que veta que isso se torne uma realidade dentro das Nações Unidas são os Estados Unidos da América, nesse processo todo, e isso impede aí que a situação seja resolvida de fato. Mas o grande problema é que infelizmente nós vivemos nesta questão de mídia social, não é? E os políticos
querem ter esses momentos de emplacarem, de conseguirem mais likes, e com isso eles tomam as decisões baseados em atos de populismo, justamente tentando conseguir aí algum tipo de apoio popular. Mas a realidade é que o que falta hoje em dia é justamente a capacidade de alguns políticos de indicarem, olha, aqui nós temos uma situação que se trata de algo que deveria ser repreendido e que é repreensível internacionalmente. Mas o problema sempre é este ajuste que nós vemos entre as classes políticas e justamente quem sofre, quem padece sempre são as pessoas, no fim, que sofrem as consequências de políticos que não têm a capacidade de liderar. Fala, Gustavo Segre, agora sim. Vamos fazer, mas vou fazer a mesma pergunta que antes, complementando com uma posição nova. Marcos Vinícius, boa tarde, um prazer tê-lo aqui. A pergunta anterior, que não deu para responder, era se essa situação em que Israel está eliminando um a um a dirigência iraniana, quando os próximos dirigentes tiverem que pensar que falta um ou dois na linha sucessória para assumir, poderiam pensar, peraí, que o próximo posso ser eu. Nos últimos poucos meses atrás, todos os dirigentes iranianos foram eliminados. Então, isso poderia supor, para uma pessoa racional, que o próximo pode ser o próximo. Mas, quando a gente observa essa situação de o que você mencionava com muito critério da instalação de um Estado palestino, nós devemos lembrar que na época de 1947-48 o próprio diplomata brasileiro tinha sugerido a criação dos dois Estados, Israel e Palestina, e foram os dirigentes palestinos os que negaram essa realidade. Por que mudaria agora? Então, desculpa se talvez juntei as duas perguntas, espero que tenha sido claro. Então, Segre, a questão é que, em 1947, nós também tivemos um grande equívoco das lideranças palestinas ao se aliarem aos nazistas. Isso é uma realidade histórica que faz com que os palestinos sofram as consequências dos erros que foram cometidos no passado. Mas nós não podemos deixar aí de querer também justificar uma situação por alguns erros que aconteceram no passado, até porque se nós fôssemos nos basear nesse tipo de perspectiva, talvez a resolução das Nações Unidas que criaram o Estado de Israel não deveria ter acontecido, justamente pelo caso da diáspora que você teve imposta ao Estado de Israel lá no início dos séculos. Então, essa questão aí é um tanto complicada, mas nós não podemos deixar de ignorar que existe uma população árabe, uma população palestina que tem ali os direitos negados dentro do seu próprio território e que foram ali, de alguma forma, excluídos e colocados foram, de alguma forma, cercados neste processo todo. Então, isto é um aspecto fundamental que a gente tem que levar em consideração. E, obviamente, que eu sempre falo, se o presidente de Israel, o presidente do Irã liga para você e diz que você vai ter determinada posição, claro que você fica com medo, justamente sabendo da possibilidade que existe de você ser eliminado em razão disso. Agora, existem dois aspectos fundamentais aí e eu acho que isso é muito importante enfatizar. Não há dúvida de que o serviço de informações do Mossad tem uma capacidade de conhecimento que eu não vejo nem mesmo dentro da atuação da própria CIA essa capacidade que o Estado de Israel tem de desenvolver inteligência nesse processo todo de uma maneira que eles consigam saber exatamente onde as pessoas estão, com quem que elas estão, para fazer esse tipo de atuação. Isto é um grande mérito do serviço de inteligência israelense e que tem que ser reconhecido internacionalmente. Agora, o grande problema é que nós precisamos aí recorrer à história. O regime anterior conseguia ser pior, não é? Este que é o grande problema que a gente enfrenta. Por que houve, naquele momento, a troca de regime do Shah, Reza Pahlavi, para o Khomeini? Justamente porque havia uma situação muito complicada dentro do Irã. E, obviamente,
o grande problema é que quando você tem grupos que assumem o poder, é muito difícil de você se livrar deles, principalmente quando você está diante de um que afirma que é uma teocracia. Então, é complicada a situação, há um empobrecimento grande do Irã e, obviamente, que o fato de nós termos aí as sanções há tantos anos fazem com que este regime sempre busque no exterior a culpa da sua situação, muito parecido com aquilo que a gente vê em Cuba.